Vamos definir o que é o transtorno dissociativo de identidade. Trata-se de um evento, né, em que a pessoa vai apresentar duas ou mais personalidades bem distintas e essas personalidades vão alterar o comportamento e o estado de consciência dessas pessoas, ou seja, a consciência sobre ter essas personalidades. A coisa mais interessante, Alex, é que essas personalidades elas surgem de uma fragmentação da personalidade original. É como se a pessoa, na maioria absoluta dos casos, passasse por um estresse muito forte, muito violento na infância. E esse estresse, além de ser um trauma, de forma traumática, muito intenso, ele é prolongado, não é uma vez, ele persiste. E está muito ligado ao abuso sexual, está muito ligado ao abuso físico, está muito ligado... Violência doméstica como um todo. Psicológicos, né? Abusos psicológicos, abusos verbais, mas isso num grande pacote de intensidade. E essas personalidades, elas podem apresentar nomes, idades, gênero, vozes e memórias totalmente distintas. Estou falando assim, tem que ser mais de duas personalidades. Tá. E isso aparece também, Bia, assim, em tempo... É o tempo todo ou aparece mais em tempo assim de um fator estressor? Ou vive com a pessoa? Não é essa coisa que entra uma personalidade, sai outra, não é bem assim. Isso é muito no lado da ficção. Mas, assim, existe uma personalidade que predomina, né, sobre as outras. Existe a possibilidade da pessoa saber todas as suas personalidades, que eu não gosto nem de falar de personalidade, porque eu acho que são fragmentos da personalidade original. Então, assim, ela pode lembrar das outras? Pode. Ela pode não lembrar das outras? Pode, mas tem uma que predomina. Agora, é importante que a gente entenda que o transtorno dissociativo de identidade é uma forma que a pessoa usou para lidar com aquele trauma violento e prolongado ocorrido na infância. Então, é como se a pessoa tem a sua personalidade fragmentada, quebrada em pedaços, e aqueles pedaços, cada um passa a se comportar de uma maneira. Por isso se falava múltiplas personalidades. Mas foi bom trocar o nome, porque não é outra personalidade, é fragmento da própria personalidade. Exatamente. E é muito importante a gente lembrar aqui, né, Bia, que assim, eu tive um trauma na infância, então eu tenho várias pessoas, porque as pessoas podem criar. Você está trazendo que, assim, traumas todo mundo pode ter. Nós estamos falando, olha, tem que ter muita coisa para definir. Primeiro, transtorno de identidade dissociativa é um transtorno raro. Exato. Não é comum. Eu, na minha vida inteira, só atendi um, assim. E que não foi fácil identificar. E tinha só 6 personalidades, tá? Depois, nunca mais. Foi sempre relato de livros ou de casos. É raro. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, um estudo que acompanhou um ano, tá? Possíveis quadros desses. E constatou que mais ou menos a frequência era 1,5 em toda a população americana, o que é pouco, né, se a gente for ver, e que não tinha predominância de ser homem ou mulher, era tudo igual. Então, assim, é a partir desse grande trauma. E a gente está falando de trauma, é trauma mesmo. É uma criança que é abusada sistematicamente por anos, ou abusada, espancada, não tem direito a nada. É uma criança que ela precisa criar personagens para sobreviver àquilo. Para se manter ali. Personagens ou que vão ser os super-heróis que vêm salvar de forma mais impetuosa, agressiva, ou crianças que vão fingir que são muito dóceis para ver se consegue algum tipo de conforto, de amparo. Então, é importante que a gente entenda que essa fragmentação leva a um sofrimento indescritível. Ótimo, Bia. Perfeito isso que você está falando, justamente para não confundir. E não é um diagnóstico que a gente pega em uma consulta. Não, né? De jeito nenhum. O transtorno de identidade dissociativa, né, ou dissociativo de identidade, ele é raro, além de ser raro, ele leva muito tempo para ser estabelecido
Pelo seguinte, as personalidades, os fragmentos de personalidade não aparecem toda hora. Então, você pode ir num médico e alguém fala, e muitas vezes o paciente, na maioria das vezes, o paciente não lembra, as memórias são separadas, não lembra de uma determinada personalidade. Então, como é que ele vai contar de uma personalidade que ele não lembra, daquele fragmento? Né? Então, você tem que ter apoio de pessoas que convivem e sempre as personalidades aparecem diante de estresse. Então, como é que você, num consultório, em geral, você não está sob estresse? Pelo contrário, se você está num bom psiquiatra, você está amparado. Se você está num bom psicólogo, você está amparado. É interessante que é tão difícil para essas pessoas entrarem em contato com a sua identidade primária, que muitas vezes, durante muitos anos, se utilizou hipnose para tentar acessar esse tipo de relatos, né? E até medicações que pudessem relaxar a pessoa para que ela pudesse falar daquilo, né? É interessante que, se a gente for ver, o tratamento é sempre muito difícil, mas varia da gravidade. Então, a gente tem graus de gravidade do transtorno dissociativo de identidade e a gente, assim, pode precisar de medicações? Pode e deve, porque eles, em geral, eles têm, secundariamente a esse transtorno, depressão, transtorno de ansiedade, TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e muitas vezes ele tem momentos que ele dissocia a ponto de ter despersonalização. O que é despersonalização? É quando a pessoa tem a sensação que está fora do seu corpo. Exatamente, é como se a pessoa se visse de fora, não pertencente. E também, não só a despersonalização, como a dissociação da realidade, assim, de não achar que aquele lugar que ela está não é esquisito, não pertence, não tem esse pertencimento ao local que está. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não está tão exposto. E quando a gente vê pessoas falarem de transtorno dissociativo de identidade, parece que é uma avalanche de personalidades que se revezam, né, de uma maneira quase de show, né, de espetáculo, e não é bem assim. Essas personalidades são acionadas e nem todas causam mal. Tem umas que são as chamadas protetoras, tem outras que são colaboradoras. Então, cuidado, porque os filmes de ficção sempre trazem a coisa pior, né? Eu vou